A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um ensinamento de Jesus, né? A palavra do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando no capítulo 10, né, do Evangelho de João, onde diz Jesus, o bom pastor, né? Vamos entender um pouco, né, desse capítulo. E vou fazer a leitura, né, dos versículos, até que a gente possa, então, depois voltamos a meditar sobre cada versículo. Então, no capítulo 10, no versículo 1, diz assim, olha: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, e aqui Jesus começa então a explicação da parábola, né, essa primeira parte de que nós lemos, né? Então Jesus diz assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Não as ouviram porque não eram ovelhas do Senhor, né? Aqui Jesus está dizendo que todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? Porque eles não eram salvos, porque salvação é só em Jesus, né? Então, aqueles que vieram antes, né? Nós sabemos que salvação é somente através de Jesus, né? Então, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus, ele é a porta, né? E Jesus está dizendo: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Então, aqueles que não entram por Jesus não são salvos, né? Por isso, eles não são os verdadeiros pastores, né? São aqueles que não entram pela porta, não entram por Jesus, né? E aqui diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, aqui Jesus está dizendo que o ladrão, né, é aquele que entra por qualquer outra parte, né? Mas ele não entra pela porta, né? Então, eles vêm para matar, roubar e a destruir, né? E Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário,
e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como aqui, né? Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então aqui é importante notar assim, né, nesse trecho, né, que aquele pastor, né, é aquele que entra pela porta, né. É importante saber isto, né, porque aquele que não entra por Jesus, ele não fala de Jesus, né. Aquele que entra pela verdade, ele fala a verdade, né? Então, é importante a gente saber. Por quê? Porque Jesus, ele é a verdade, né? Aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, só pode falar a verdade, né? Então, é importante isto, né? Para que nós possamos saber, né? Aqueles que são da verdade e os que não são da verdade, né? Então, é importante saber aqueles que são realmente são de Jesus, né? Então, ovelhas é assim, porque ovelhas está escrito, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, né? Então, ovelhas do Senhor são aquelas que ouvem a minha voz, dá ouvido à minha palavra, né? Jesus está dizendo, eu conheço-as e elas me seguem, né? Então, as ovelhas do Senhor, elas seguem o Senhor, né? Mas é necessário que elas ouçam a palavra, né? Isso é importante. É o que está aqui no capítulo 10, 27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, né? Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então é importante isto, né? Ser um, né? Jesus diz, ó, eu e o Pai somos um, né? Isso quer dizer que as obras, tanto do Pai quanto do Filho, são as mesmas, né? As mesmas obras. E quando nós passamos a fazer parte desta unidade, as nossas obras também são as mesmas, né? Então é importante isto, né? Saber que é necessário que a gente, para fazer as mesmas obras, tenha o mesmo espírito. Aqui uma passagem, né, de Pedro, né? E aqui Jesus mostra a importância de se apacentar as ovelhas, né? O cuidado que se deve ter com as ovelhas do Senhor, né? E Jesus aqui enfatiza muito nessa passagem de Pedro, né? Quando Pedro negou a Jesus, né? Por 3 vezes ele negou a Jesus, né? Mas aqui nas 3 vezes, né? Jesus perguntou a ele, né? 3 vezes se ele amava Jesus, né? E então aqui diz assim, olha, no capítulo 21, eu só vou ver aqui do versículo, 3 versículos, né? 21, 15, 16 e 17. Aqui foi da pescaria, né, que Pedro fez, né? Jesus, ele já havia ressuscitado, né? E no capítulo 20, eles receberam do Espírito Santo, né?
E depois, em determinado momento, eles foram pescar, né? Foram pescar, mas sem a presença de Jesus, né? Então, e naquela noite diz que eles trabalharam a noite toda, né? E nada pegaram, né? Trabalhar a noite toda aqui, quer dizer, sem a presença de Jesus, né? Quando nós fazemos alguma coisa sem a presença de Jesus, nós estamos fazendo na escuridão, né? Nós estamos fazendo à noite. E aqui diz que eles trabalharam a noite toda e nada apanharam, né? Foi quando Jesus, lá depois, né? Quando o dia amanheceu, que eles viram, Jesus foi ter um encontro então com eles, né? E quando Jesus apareceu a eles, eles não reconheceram Jesus de imediato, né? Foi João quem reconheceu a Jesus, né? Então aqui diz, então, e Jesus então aqui, ó, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então, naquele momento, né, em que Pedro chamou, disse aos discípulos: eu vou pescar. E aí todo mundo acabou indo junto com Pedro, né? E Jesus não estava no barco, né? Então foi quando eles a noite toda trabalharam e não pegaram nada, né? Mas quando Jesus apareceu de manhã, e que Jesus perguntou: olha, vocês têm pegado alguma coisa? Eles disseram: não pegamos nada, né? Não temos nada para comer. E Jesus então disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Foi quando eles pegaram aquela multidão de peixes, né? Mostrando que sem a direção de Jesus, né, eles nada conseguiriam, né? Eles trabalharam na escuridão, né? Trabalharam a noite toda, né? Isso significa quando a gente faz alguma coisa fora da direção de Deus, né? O melhor é que a gente faça segundo a direção de Deus, né? Então, e depois que eles apanharam todos os peixes, né? Jesus estava lá, preparou os peixes, e aí foi quando, depois deles cearem tudo, que Jesus então chama Pedro para essa conversa com Pedro, né? E aqui diz assim no capítulo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter te dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então é importante, né, cuidar das ovelhas, né? Isso é
é muito importante, porque aqui quando Jesus chamou a Pedro, né, lá a gente vê lá no capítulo 1, versículo 42, capítulo 1, versículo 42, diz assim, olha, foi quando Pedro foi apresentado a Jesus, né? Quem levou Pedro a Jesus foi André, né? André, seu irmão. E achou a Jesus, ele levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, só que aqui no final, né, no último capítulo, né, do Evangelho, aqui Jesus ainda continuava chamando Pedro de Simão Pedro, né? Simão quer dizer ouvinte, né? Ele ainda aqui era ouvinte, por isso Jesus, por 3 vezes ele disse, né? Olha, Simão, tu me amas, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Então veja que apacentar as ovelhas é algo assim tão precioso, porque são ovelhas do Senhor, né? Jesus diz, as minhas ovelhas, né? As ovelhas não pertencem ao pastor, pertencem a Jesus, né? Por isso Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, né? Então, importante é isso, né? Que nós tenhamos o Espírito, né? Espírito Santo, né? Para que a gente possa cuidar das ovelhas. É assim, se tiver o mesmo Espírito, realiza as mesmas obras, né? Para ter o mesmo Espírito, é necessário que guarde a palavra, né? Aqui é o que está dizendo aqui no capítulo 14, né? 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, é importante isso, que ele faça morada em nós, né? E nós, pelo seu Espírito, né, vamos realizar as mesmas obras, né? Então, é importante isso, que a gente siga as mesmas palavras, né? As palavras do Pai que Jesus trouxe a nós, né? Porque Jesus, ele só falava as palavras do Pai, né? Ele não falou nada dele mesmo, né? No capítulo 12 aqui diz assim, ó, no 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que ele dizer e sobre o que ele falar. E eu sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então, veja, tudo que Jesus falou foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Então, é importante isto, né? Porque é a mesma palavra do Pai, o mesmo Espírito e as mesmas obras, né? Mandamento do Pai é a vida eterna, né? E vida eterna, como a gente vê lá no capítulo 17, versículo 3, né? E diz aqui, Jesus falando, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, vida eterna é conhecer a Deus, né? É importante. Tanto é que lá no capítulo 18, versículo 37, a parte B do versículo, eu vou ler aqui, que é palavras de Jesus. Jesus diz, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
ouve a minha voz, né? Então, aqueles que são da verdade são aqueles que dão ouvido, né, à sua palavra, né? Estes são os que entram pela porta, né? Aqueles que entram por Jesus, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Que aqueles que entram pela porta são aqueles que entram por Jesus, né? E nós sabemos disso pelas palavras, né? Que as pessoas falam, né? Se a pessoa realmente entrou por esta porta, né? Se tem o Espírito de Cristo, né? Porque todos aqueles que têm o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, né? Ele só, da boca dele só fala a verdade, porque é o que está dentro dele, né? Então é importante isto, né? Saber aqueles que são da verdade, né? E aqui no capítulo 21, né? 21. Bom, o capítulo 21 é que nós já vimos aqui, né? Do caso Bom, essa parte nós já vimos, né? Foi o caso de Pedro, né? E no 13:34 é o mandamento do Senhor, né? Mandamento do Pai, né? Mandamento do Pai Mandamento do Pai é que vos ameis uns aos outros, né? 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Também vós uns aos outros vos ameis, né? Então, isso daqui, mandamento é aquilo que Deus está nos mandando, né? E mandamento a gente simplesmente obedece, né? Porque é um mandamento, né? É um mandamento do Pai. Aqui no 14:21, diz o seguinte, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse novo mandamento aqui é o mandamento que Jesus está passando para nós, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? E no 12:50 é o mandamento mandamento do Pai, né? E Jesus está dizendo aqui: e sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, por que Jesus falava então somente as palavras do Pai, né? Porque são as palavras do Pai que nos levam à vida eterna, né? Aqui diz: e eu sei que o mandamento, o seu mandamento do Pai, né? Aqui Jesus falando, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então é importante as palavras do Pai. Por quê? Porque são estas palavras que vai nos levar à vida eterna, né? Jesus, ele só falava as palavras do Pai, né? Palavras da vida eterna, né? Então é importante que a gente fale as palavras, né? De Jesus, né? Quando falamos das palavras de Jesus, estamos falando também as palavras do Pai. Aqui no capítulo 12, versículo 25, diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
Então é importante isto, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Então a gente sabe que Jesus, nesse versículo 18, 37, ele nos dá uma direção, sabe? Eu próprio tenho tomado isto como direção da minha vida, né? Nesse 18:37 foi que nós acabamos de ler, né? Jesus dizendo que eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Então é isto, né? Quando nós tomamos para nós, né, esta mesma direção, né, esse mesmo compromisso de dar testemunho da verdade, é Ele que nos sustenta, né, nessa caminhada, porque nós estamos dentro da sua vontade, né, fazendo o seu querer, né, e porque aqui Jesus diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né. Muitas vezes a gente não quer deixar de fazer a nossa vontade, né? Mas é importante saber isto, né? Que quando fazemos a nossa vontade, nós não fazemos a vontade do Pai, né? É por isso esse versículo que diz o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, é importante saber disto, né? O que é ser sustentado por Deus, né? Sustentado pela sua palavra, né? Tudo que existe neste mundo, né? Na natureza, né? Mesmo os planetas, tudo, né? Tudo é sustentado pela palavra. Deus não só criou, né? Mas tudo é sustentado pela sua palavra, né? De forma que nós não temos o que temer, né? Em seguir os passos de Jesus, né? Para ser filho é necessário isso, que a gente siga os passos do Filho, né? Porque assim como Jesus nós seremos também, né? E Jesus é o único caminho que vai nos levar à presença do Pai, né? Então é esta caminhada nossa, né? Seguir os passos de Jesus, né? Se Jesus disse, olha, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, olha, nós também somos da verdade, né? Então nós fazemos a mesma coisa, né? Assim como o Pai sustentou a Jesus, sustentou a todos os discípulos, né? Nos sustentará também, né? Qual o pai que não iria sustentar o seu próprio filho, né? Então é importante isso, que a gente confie, né? Nas palavras. Palavra é assim, quando a gente vive as palavras, aquela palavra nos transforma, sabe? Então é importante isso, viver a palavra de Deus, né? Não ser como Simão, né? Simão, até o final aqui, ele ainda era Simão Pedro, né? Simão é ouvinte da palavra, né? Então é importante isto, né? Que a gente realmente viva a palavra de Deus. Amém, irmão? Mas hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, na próxima semana, voltaremos novamente com aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Amém? Só agradecer a Deus por esse momento, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeste de estarmos meditando, Pai, na tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por cada vida que estará assistindo, nos ouvindo, Pai.
que a Tua palavra adentre a cada coração, Pai, que possa germinar, crescer e frutificar, Pai. Assim peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.